Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 16. Se o Júnior quiser ficar aí, pode ficar à vontade, Júnior. Meus irmãos, Marcos capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Marcos 16, versículo 1 ao 8. Desde já nós queremos justificar a saída repentina do nosso pastor presidente. Ele teve que se retirar um pouquinho mais cedo, visto que ele foi dar posse a um novo dirigente de uma das nossas congregações ali em São Sebastião. Mas ele veio aqui, abriu nosso culto, fez a direção inicial e foi ali cumprir mais uma das suas atribuições, dando posse ao novo dirigente ali em uma de nossas congregações. E é por isso que o nosso pastor teve que sair um pouquinho mais cedo, mas a nossa pastora Kátia está aqui conosco até o final, para a glória de Deus. Marcos 16, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, em alguns minutos vamos meditar nessa passagem muito conhecida de todos nós, o último capítulo do Evangelho de Jesus segundo Marcos, que é o clímax dessa narrativa. Traz o desfecho, aquilo que garante a nossa esperança de servos de Deus. Ele descreve a ressurreição do Filho de Deus. E eu queria meditar com os irmãos nessa noite, sobretudo aqui no versículo de número 7. O versículo de número 7 de Marcos 16 diz o seguinte: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Perceba essa simples expressão, e a Pedro. Apenas no Evangelho segundo Marcos nós temos esse detalhe na narrativa da ressurreição. O anjo, que queremos aqui ser um anjo de vestes brancas, avisa a essas mulheres que Jesus havia ressuscitado. E ele manda avisar a todos, mas ele faz um anúncio especial a um dos apóstolos. Quem era este? Pedro. Vá, avise aos discípulos e a Pedro. Por que será dessa ênfase? Por que será que Pedro é destacado aqui nesse chamado para a divulgação da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus? A título de introdução, é interessante nós falarmos um pouco sobre o Evangelho segundo Marcos, que, como todos, na verdade, é um dos meus preferidos. Mas o Evangelho segundo Marcos, ele é mais sucinto, com 16 capítulos apenas, ele é mais coeso, a sua mensagem é mais direta. E quem é esse Marcos, escritor desse Evangelho? Acredita-se que ele era um associado do apóstolo Pedro e, evidentemente, também um seu filho espiritual. Nós aprendemos isso conforme a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 13. E de Pedro, Marcos recebeu informações de primeira mão dos acontecimentos e ensinamentos do Senhor Jesus. E ele preservou esses relatos, essas informações, em forma escrita. É geralmente aceito também que esse Marcos, o evangelista, é o mesmo João Marcos, descrito lá em Atos capítulo 12, versículo
12. Diferentemente do Evangelho segundo Mateus, que era escrito primordialmente para os seus irmãos judeus, o Evangelho segundo Marcos, ele parece ser direcionado aos crentes romanos, particularmente os gentios. É por isso que aqui não há longas genealogias. Como eu disse, a mensagem é mais direta, ela é mais sucinta e mais facilmente aplicável a qualquer um que lê a sua mensagem. E como eu disse, nós queremos destacar nessa passagem essa seguinte expressão: vá, diga aos discípulos e a Pedro que Cristo ressuscitou. Quem é esse Pedro? Nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, pelo menos 4 listas dos 12 apóstolos, dos primeiros líderes da igreja cristã. Mateus, Marcos, Lucas e o relato também, a narrativa de Atos, nos dá essa lista dos 12 apóstolos. E o interessante é que em todas estas listas, Pedro aparece em primeiro lugar. Além do mais, em Mateus 10, versículo 2, aparece a seguinte expressão quando se descreve a lista dos 12 apóstolos: primeiro Pedro. É assim que está em Mateus 10, versículo 2. E essa palavra primeiro na língua grega é protos, que significa justamente o chefe ou líder de um determinado grupo. Daqui nós aprendemos e podemos, com quase toda certeza, com convicção, afirmar que Pedro era o líder dos 12 apóstolos. E o interessante é que, com respeito ao chamado, à convocação desses 12 apóstolos, o pastor John MacArthur escreveu um livro com um título bastante sugestivo: 12 homens extraordinariamente comuns. O interessante é que esses 12 apóstolos, os primeiros líderes da igreja cristã, esses homens que são colunas da igreja, eles eram pessoas comuns, como eu e você. Eram publicanos, a maior parte deles galileus, homens de língua pesada, homens simples, homens sem muita erudição, homens perspicazes, inteligentes, trabalhadores, mas simples, honestos, outros nem tantos, mas o que nos chama a atenção é que eles foram chamados de forma especial pelo Senhor Jesus Cristo para uma grande missão. Eles foram separados para uma grande obra. Eles foram santificados para uma grande obra. E o interessante é que essa separação, essa santificação, ela vem acompanhada também da preparação do Senhor que convoca, que chama. O mesmo Senhor que chama, que convoca, que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, é o mesmo Deus que chama e que de fato capacita, paramenta, enche de ferramentas, de forma que homens simples, homens sem muita instrução acadêmica, são poderosamente usados por Deus. O próprio Pedro, um homem, como eu disse e repito, de língua pesada, em seu discurso foi tão eloquente, meus irmãos, que mais de 3.000 almas se renderam à verdade do Evangelho de Cristo. São homens extraordinariamente comuns, mas foram homens que obedeceram ao chamado poderoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo está conosco nessa noite. E meus irmãos, eu quero te lembrar nesse instante que Ele tem sim um chamado para a minha e para a sua vida. O Senhor tem uma vocação específica para cada um de nós. E o que Ele requer de nós, em primeiro lugar, é simplesmente obediência. Não olhe para trás, confie naquele que te chamou. Ele, de fato, meus irmãos, Ele é poderoso para nos separar, para nos capacitar, para nos enviar e para glorificar o Seu nome através das nossas vidas. Pedro, portanto, desses 12 homens, dentre esses 12 homens extraordinariamente comuns, ele aparece em primeiro lugar, aparece como sendo um líder. Antes ele chamava-se Simão Barjonas, Simão, filho de João, filho de Jonas, a quem Jesus acrescentou o nome também de Pedro, ou Cefas, que significa rocha. Simão era usado para repreensão e correção. Quando o Senhor queria repreender Pedro, geralmente ele o chamava de Simão.
e de certa forma lembrava a sua velha natureza, que era inconstante, dobre e impulsiva. Mas esse Simão fora chamado e capacitado por Jesus para ser Pedro, para ser rocha, para ser constante. E quando o Senhor Jesus utilizava a expressão Pedro, por sua vez, o Senhor o elogiava e reconhecia mais uma vez as promessas que ele houvera feito. Era semelhante a Dona Florinda, lembra do Chaves? Quantos aqui já assistiram Chaves? Né? O grupo dos 30 mais, glória a Deus, aleluia, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, não é isso? Mas na época do Chaves, não é isso? Nós tínhamos lá a Dona Florinda, e ela tinha o seu filho querido, Tesouro, né? Inclusive minha mãe me chama de Tesouro, meus irmãos ficam morrendo de inveja, né? Sou o tesouro da mamãe, não é não, Lucas? Mas glória a Deus por isso. A Dona Florinda, ela quando estava brava com o Kiko, ela não chamava ele de Kiko, de Tesouro, chamava ele de quê? De Frederico. Da mesma forma, nós podemos aqui conjecturar que o Senhor Jesus chamava Simão quando queria repreendê-lo e Pedro quando queria ressaltar a sua nova natureza. O Senhor Jesus também quer lembrar você nessa noite, você que já nasceu de novo, você é nova criatura, se comporte como tal, não se esqueça, o Senhor te deu uma nova identidade, um novo nome escrito numa pedrinha branca, será citado lá no céu. Você é nova criatura, abandone a sua vida velha de pecado e sobretudo a acusação de Satanás contra a sua vida. Hoje mesmo ela cai por terra em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para sermos firmes, constantes, abundantes, nos lembrando, como diz o apóstolo Paulo, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas, em primeiro lugar, por que o anjo mandou avisar aos discípulos e especificamente a Pedro? Por que não ele mandou avisar apenas a todos? Avisa geral que Jesus ressuscitou, ou avisa a todos os discípulos e a João, ou avisa a todos e a Mateus? Não, o Senhor Jesus mandou avisar a todos, mas especificamente a Pedro. Por que disso? A primeira coisa que talvez nos leve a concluir do porquê da expressão e a Pedro, é que o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele fracassou em sua caminhada. Mas a boa notícia é que ele seria também restaurado. Em Lucas, no capítulo 22, nós temos o seguinte, a partir do versículo 32. Lucas 22, a partir do 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Em Lucas 22, versículo 32, nós temos aqui uma informação surpreendente. Pedro já aparecia em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Ele já andava com Jesus, mas apesar de já andar com Jesus, nos parece que ele ainda não era convertido. Você acredita que é possível você estar na casa do Senhor, ser um frequentador de cultos dominicais e ainda assim não ser convertido? O apóstolo Pedro andava com o próprio Cristo e o Jesus fala assim para ele no versículo 32, Pedro, eu roguei por ti. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E Pedro logo em seguida, no versículo 33 de Lucas 22, respondeu, Senhor, olha como Pedro era autoconfiante. Eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Isso já no versículo 55. 20 versículos depois, esse Pedro autoconfiante, esse Pedro que dizia que ainda que todos negassem a Cristo, ele jamais o negaria. No versículo 56, a palavra do Senhor diz o seguinte em Lucas 22, uma criada, perceba que não foi um soldado romano armado, foi uma singela criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse, esse aí estava com ele também.
Mas Pedro o negou, dizendo: mulher, não o conheço. Daí a pouco, versículo 58, outro o viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: certamente esse também estava com ele, porque é galileu. E no versículo 60, Pedro responde: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Por que o Senhor Jesus mandou avisar a todos e a Pedro? Porque Pedro fracassou em sua caminhada. Pedro, autossuficiente. Pedro, que parecia ser uma pedra, na verdade, ele era inconstante. Ele tinha um ânimo dobre. Pedro, a princípio, dizia que jamais negaria o nome do Senhor. Pedro era como um crente novo convertido, fervoroso, que queria se envolver na obra, em todas as atividades, que dizia: jamais vou cair de novo na prática daquele pecado, eu jamais vou errar de novo aquele mesmo erro. Mas Pedro, cheio de autoconfiança, acabou fracassando. E por uma simples ameaça ou reconhecimento de uma criada, foi o suficiente para que ele negasse o nome do Senhor Jesus, para que ele se envergonhasse do evangelho do Senhor Jesus. É certo que o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, porque eu não me envergonho do evangelho, pois que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. Há o grupo daqueles que se envergonham do evangelho. Há os crentes, como se diziam os antigos pregadores, os crentes 007. Os crentes que não estão dispostos a proclamar a sua fé. Os crentes que não estão dispostos a entregar a sua própria vida por amor ao nome de Jesus e à mensagem do evangelho. Há crentes que as pessoas nunca sabem que ele é crente. Como a história daqueles 2 irmãos servos de Deus, um da igreja X, outro da igreja Y, congregavam na mesma, trabalhavam na mesma repartição. Mais de 20 anos juntos. Quando de repente um dos 2 esquece uma mesa em cima da sua área de trabalho. E aí o outro vai e reconhece: rapaz, uma Bíblia. Ô fulano, você é crente? Rapaz, eita, sou. Rapaz, não é que eu sou crente também? E eu pensei que só tinha eu aqui de crente, e você também é crente. Meus irmãos, os 2 se envergonhando do evangelho de Cristo por mais de 20 anos. Eles poderiam abalar aquela repartição. É claro que nós devemos separar ambiente de trabalho e ambiente de evangelismo, mas a luz do cristão, ela deve brilhar onde quer que ele esteja. Um cristão deve se lembrar que ele é um discípulo de Cristo, onde quer que ele esteja colocado. Meus irmãos, um cristão que trabalha, por exemplo, em uma fábrica de automóveis, ele não é simplesmente um engenheiro ou um servidor de uma fábrica de automóveis. Ele é um embaixador de Cristo, um servo do Deus Altíssimo, lotado para servir ao reino de Deus nessa fábrica de automóveis. Nós não podemos, meus irmãos, nos envergonhar do evangelho de Cristo. Quando nos envergonhamos do evangelho, quando não proclamamos que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, quando nós o negamos, nós fracassamos. E Pedro fracassou. Meus irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos como servos de Deus. É tempo da igreja se levantar e proclamar o verdadeiro evangelho de Cristo. Olhe, calma. Não estou falando de política necessariamente. Nós estamos entrando em um ano muito delicado, em um ano eleitoral.
Mas o que eu quero afirmar e reafirmar aos irmãos é que precisamos nos posicionar como servos de Deus fielmente, de crentes que se posicionam sim, mas que antes de tudo pregam a palavra do Senhor e não apenas a pregam, mas a vivem, a praticam. Meus irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sal, se for insípido, não serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. Meus irmãos, acorde, você é chamado para ser sal e luz. Você é a igreja do Senhor. Você deve se posicionar e proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E proclamar que há jeito sim para a humanidade. E proclamar que mesmo em um ano pandêmico, mesmo que as coisas fujam totalmente do controle da humanidade, elas permanecem sempre, sempre, sempre sobre a absoluta inteligência de Cristo Jesus. Nada foge ao seu controle. O cristão, meus irmãos, não se decepciona nunca. Ele se alegra nas tribulações, porque ele sabe que as tribulações geram paciência, geram perseverança, e elas geram também, como Romanos 5 nos diz, uma esperança que não se frustra, que não se decepciona. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos o reinado do Rei Supremo e Perfeito, que há de buscar a sua noiva, implantar o seu reino de uma vez por todas, onde não haverá corrupção, onde não haverá morte, onde não haverá luto. Essa é a nossa esperança, e nós devemos proclamar, meus irmãos, em tempo e fora de tempo, que Jesus Cristo é o Senhor. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Amém. Amados irmãos, é necessário, repito, que nós nos posicionemos, porque o escritor aos Hebreus também diz em Hebreus capítulo 12 o seguinte: olha, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Cristo suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ao se sentir acuado, perseguido, atribulado, lembre-se do sofrimento de Cristo Jesus. E ele continua, Hebreus capítulo 2, para que vocês não se cansem nem desanimem, fixem os seus olhos em Cristo Jesus, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que o Senhor nos dá é um alerta e um alento, como sempre. Ele joga em nossa cara, por assim dizer, em Hebreus 12, o seguinte, o escritor: olha, vocês ainda não derramaram sangue pelo Evangelho de Cristo. Você cristão que sofre, que é atribulado, você ainda não foi colocado no Coliseu. Ainda que persigam a igreja nas mídias sociais, ainda não colocaram uma arma em sua cabeça pelo fato de você ser cristão. Em outras palavras, ele te pergunte: do que você está reclamando? Abra a tua boca e eu a encherei. Se alegre, não desanime, fixe os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque há benefícios, meus irmãos, em não se envergonhar do Evangelho de Cristo. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 10, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Além do mais, o Senhor Jesus nos anima. Vocês são bem-aventurados, em Mateus 5. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês. Meus amados irmãos, é necessário que nós nos lembremos que o Evangelho de Deus é poderoso, é salvação, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por que avisar aos discípulos da ressurreição e a Pedro? Porque Pedro fracassou, mas repito, ele seria restaurado. O pastor Mike Murdock diz que todo homem cai, mas os grandes homens se levantam. Os grandes homens não ficam prostrados. Os grandes homens de Deus, eles se submetem à poderosa mão de Deus. Eles se arrependem verdadeiramente. Eles passam da fase do remorso, nós aprendemos hoje com o pastor Jean, na escola bíblica dominical, para a fase do verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que requer muitas vezes humilhação, um certo constrangimento, mas que vale a pena, pois nos faz experimentar a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Salmo 37 diz o seguinte: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. É necessário, meus irmãos, que ainda que caiamos, como o apóstolo Pedro fez, ainda que fracassemos, jamais poderemos nos permanecer fracassados, prostrados e no chão. Nós vamos aprender que o apóstolo Pedro, ele arrependeu-se, e mesmo fracassando, ele foi restaurado pelo Senhor. Por que avisar aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro fracassou, mas seria restaurado. E em segundo lugar, porque Pedro era muito amado. E o amor de Deus não podia deixá-lo no esquecimento. Eu quero te lembrar que o Senhor te conhece pelo seu nome. Nós habitamos no meio de um universo que está em constante expansão. Em um universo que há bilhões e bilhões e trilhões de galáxias. E meus irmãos, a cada minuto se descobrem novas galáxias. E a palavra do Senhor diz que o Senhor conhece cada uma das estrelas e as chama pelo nome. Não há nada, meus irmãos, que esteja oculto aos olhos de Deus. O Senhor conhece sim o seu sofrimento, Ele conhece sim a sua aflição, Ele conhece sim as suas quedas e também as suas vitórias. E se você estiver desanimado nessa noite, o Senhor Jesus está dizendo que você, como Pedro, é muito amado. E Ele avisa a todos, mas avisa especificamente a Pedro, porque quando Ele ama, Ele jamais deixa o ser amado no esquecimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Ele deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Além do mais, o Salmo 136 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, dura para sempre. É por isso que Jesus, quando ressuscitou, mandou avisar a todos e a Pedro. Porque ele fracassou, mas seria restaurado, porque ele era muito amado, e o amor de Deus não podia deixá-lo no esquecimento. Meus irmãos, o interessante é que Marcos 16 diz que era passado o sábado. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas compraram aromas para ir ungir o corpo do Senhor Jesus. E o interessante é que não era uma prática comum ao judaísmo o embalsamamento de corpos, mas elas iriam prestar como um ato de adoração ao Senhor. Elas estavam completamente já conformadas com a morte do Messias. O contexto aqui, meus irmãos, nos leva a entender que os discípulos já estavam começando a voltar à sua vida de outrora.
eles tinham esquecido completamente que o Senhor já havia avisado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Estavam todos aqui, de certa forma, incrédulos. As mulheres ficaram assustadas. Todos eles estavam desesperançados. Meus irmãos, há situações em nossas vidas que nos fazem até mesmo duvidar da nossa fé. Qual o crente que é honesto consigo mesmo, que nunca teve um dia, ou pelo menos um momento em sua vida, em que ele honestamente já perguntou: meu Deus, Pai, será que tu me amas mesmo? Será que o meu trabalho tem sido vão no Senhor? Toda essa caminhada contigo para que o Senhor morresse agora e tudo voltasse como era antes? Todas essas promessas grandiosas que o Senhor fez, para que agora com essa derrota a minha esperança toda se esvaia? Talvez você se encontre assim nessa noite. Há promessas que o Senhor te fez há anos, há décadas, que talvez ainda não se cumpriram e você esteja desesperançado a ponto de duvidar da sua fé. Mas o Senhor Jesus já havia dito aos discípulos que mesmo que o maior dos males o acometesse, que era a morte, o Senhor já havia lembrado que para o crente a esperança não é a última que morre. Há esperança ainda assim depois da morte para o servo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus mandou avisar aos discípulos e a Pedro, porque Pedro tinha fracassado, porque Pedro, meus irmãos, talvez tivesse também cogitado suicídio como Judas. Pedro negou o nome do Senhor. Pedro se envergonhou do Evangelho de Cristo. Pedro foi uma vergonha para a mensagem da cruz. Pedro estava completamente desacreditado do seu ministério como líder dos apóstolos. Pedro estava já a ponto de se conformar com a sua queda e voltar para a sua vida de pescador profissional e não mais de pescador de almas. Meus irmãos, mas ainda que tenhamos caído, ainda que tenhamos fracassado, a mensagem do Senhor foi para os discípulos e especificamente para Pedro. É como se o Senhor dissesse: olha, avisa para todo mundo, mas não se esquece de avisar para Pedro, que eu sei sim que ele caiu. Na verdade, eu já tinha avisado que ele iria cair. Eu não sou pego de surpresa, eu sou onisciente, eu sou presciente. Antes que o homem caia, eu já tenho ciência disso. Mas lembre-se a Pedro, lembre-se a todo mundo, mas lembre a Pedro para ele não desistir, porque se ele de fato se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para o propósito para o qual eu o designei, aquilo que eu prometi na vida dele se cumprirá, e coisas maiores do que eu fiz, Pedro ainda fará. O Senhor Jesus quer avisar a toda a sua igreja, mas especificamente a você, que ainda há esperança, que Ele ressuscitou, e que ainda que você esteja desanimado, fracassado, ainda que você tenha caído em pecado, ou beirando a um estado de iniquidade, essa noite é noite de conserto. Em nome de Jesus, não rejeite o chamado do Senhor, que foi para todos, mas especificamente para você. Avise aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. E o Senhor ainda diz no versículo 7, olha, dize aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. O Senhor Jesus poderia muito bem dizer: olha, avise para Pedro, aquele covarde que me negou. Avise também para os demais discípulos que fugiram da perseguição, que eu vou bater um papo sério com eles. Eis que eles receberão a sua justa recompensa. Foi assim que o Senhor Jesus falou? Não. O Senhor Jesus falou o seguinte: olha, avise a eles que eu ressuscitei, e antes que eles cheguem, eu já estarei lá, o esperando de braços abertos, para dizer sim que eles são amados, para dizer sim que eles fracassaram, mas a minha misericórdia e o meu amor são insondáveis,
são incomparáveis. E ainda que eles tenham fracassado, eu vou adiante deles, estou de braços abertos para recebê-los com vossos corações arrependidos. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem central de Marcos capítulo 16. E dizer que Jesus ressuscitou é dizer que nós temos uma razão da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. O que nos diferencia das demais crendices e religiões é justamente o fato de crermos na ressurreição corpórea e real do Filho de Deus. Meus irmãos, é tempo de relembrarmos que a ressurreição não pode ser banalizada. É tempo de relembrarmos que a ressurreição, ainda para esses primeiros judeus, era algo muito inesperado. A maior parte deles não cria em ressurreição. Eles criam talvez uma ressurreição nos últimos dias. Mas, meus irmãos, eu quero vos lembrar que Jesus Cristo, de fato, venceu a morte. Ele ressuscitou corporeamente, meus irmãos. E esta é uma coisa maravilhosa, e é nisso que se baseia a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Eu quero te lembrar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero te lembrar que há esperança, meus irmãos, para a árvore cortada. Há esperança, meus irmãos, para todos os projetos, ainda que eles estejam enterrados a 7 palmos debaixo do solo. Há esperança para aquela alma perdida que você acredita não ter mais jeito. Há esperança para você que abandonou o seu ministério. Há esperança para você que estava firme aqui na Catedral Baleia, mas sumiu por conta dos deleites e os desejos da carne. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar que Ele venceu a morte e que se nós nos arrependermos, reconhecermos Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele há de nos restaurar e de nos dar novamente vida e abundância e por fim a vida eterna. Não se esqueça, meus irmãos, Jesus ressuscitou. Se o nosso evangelho, se o nosso cristianismo não viver a prática da ressurreição de Jesus, a nossa fé é vã. Não passaremos de um mero clube social, não passaremos de mais um grupo social, religioso de pessoas. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Nós temos algumas evidências da ressurreição. Por exemplo, um estudioso, o Sir Edward Clarke, ele escreveu a um outro reverendo, já lá no século XVIII, o seguinte: ele, como advogado, fez um longo e minucioso estudo das evidências encontradas nos eventos ocorridos no primeiro dia da Páscoa. E ele diz o seguinte: para mim, todas essas evidências eram conclusivas. A evidência maior que esse estudioso advogado nos traz é o relato, o testemunho daquelas pessoas. Em primeiro lugar, nós temos aqui que as responsáveis por avisar em primeiro lugar da ressurreição de Jesus eram Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, conforme o versículo 1 do capítulo 16. É interessante que nesse contexto aqui, greco-romano, as mulheres eram desprezadas. Há certo historiador grego que dizia que as mulheres, elas de fato deveriam ser desprezadas, porque eram muito inconstantes, histéricas e os seus testemunhos não seriam válidos. Agora eu te pergunto, por que Marcos colocaria o testemunho de fato de pessoas sem credibilidade? Se essa fosse uma história inventada, com certeza estaria aqui com todos os recursos estilísticos e literários, de modo que os discípulos e os apóstolos foram avistados por uma grande luz, viram o Rei dos Reis ressurgindo como uma fênix, etc. Não, eram relatos muito simples. E esse advogado diz que quanto mais detalhistas são os testemunhos, quanto mais banais são os fatos, maiores são as chances de tais testemunhos serem verdadeiros. Além do mais, nós temos como evidência que o corpo desapareceu.
ninguém encontrou o corpo do Messias. Outra evidência, as vestes do sepultamento estavam intocadas. Além do mais, a palavra do Senhor diz que muitos viram o Senhor ressuscitado. Além do mais também, os discípulos foram transformados após terem contato com Cristo ressurreto. Todos que se encontraram com o Cristo ressurreto tiveram as suas vidas transformadas. Lembra-se de homens que eram covardes como Pedro? Todos eles morreram ao fio da espada. A tradição cristã diz que praticamente os 11 apóstolos, exceto João, todos morreram de formas extremamente cruéis. Jogados em baldes de óleos quentes, crucificados de cabeça para baixo, discípulos que foram jogados na arena com leões, que foram literalmente decapitados. Quem seria capaz de morrer por uma falácia, por uma mensagem que não lhes traria lucro algum, mas pelo contrário, lhes traria de fato o martírio, o assassinato e a perseguição? Meus irmãos, Jesus Cristo de fato ressuscitou. Ele está vivo. Nós cantamos que Ele traz a vida aos sepulcros. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está aqui passeando em nosso meio. Ele nos deixou o seu Espírito Santo Consolador, que nos incendeia com a sua poderosa presença. É por isso que o Senhor Jesus avisa a todos os discípulos e a Pedro. Ele avisa a todos, mas especificamente a você, porque talvez você tenha fracassado, mas Deus quer te restaurar. Porque talvez você tinha um ministério abandonado, mas o amor de Deus jamais deixará você no esquecimento. Para também nos informar que Ele de fato ressuscitou. E por fim, para dizer que Pedro tinha uma grande missão a realizar. E que Cristo o faria triunfar ante a vergonha. Após o arrependimento, meus irmãos, ainda que passemos por um singelo constrangimento, que é o preço, todo pecado, ele traz as suas consequências. Foi o tema da nossa lição da escola bíblica dominical. Todo pecado também obedece à lei da semeadura. Mas, meus irmãos, a misericórdia do Senhor é tão grande, o seu amor é tão infinito, que tudo isso fica pequenininho. Nós triunfamos ante a vergonha, de modo que as coisas velhas de fato se passam, e nós vivemos para sempre, para a glória de Deus. Olha só, João capítulo 21, a partir do versículo 1 nos diz: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Mas o versículo 14, ele nos dá um desfecho dessa história. Pedro voltou para a sua vida de pesca. Ele, como líder, influenciou os outros também a voltarem para a vida pregressa. E já era a terceira vez, João 21, 14, que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E Jesus ressuscitado, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Há um jogo de palavras aqui entre o amor ágape e o amor filéu.
O amor ágape, descrito como sendo um amor sacrificial, e um amor filéu, um amor mais amistoso. Mas outros estudiosos dizem que, na verdade, ágape e filéu são sinônimos. O pastor e hebraísta Luiz Saião, por exemplo, que é um dos coordenadores da tradução Nova Versão Internacional, ele acredita que ágape e filéu são sinônimos. E o jogo de palavras aqui, ágape e filéu, nessa passagem, não é tão relevante. Mas o que de fato é relevante é que Pedro negou Jesus 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor pergunta se ele de fato o amava. E Pedro agora se revela não mais como sendo uma pessoa autossuficiente. Ele não diz: Senhor, eu sou o cabuloso mesmo, eu sou o sinistro. Eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, não sabe? Senhor, é o seguinte, o Senhor ressuscitou, agora o Senhor vai ver, agora o bicho vai pegar. Não. Pedro agora, com o seu coração humilde, regenerado pelo verdadeiro arrependimento, ele se entristece na 3ª vez e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sonda o meu coração e o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor Jesus por fim disse: Pedro, cumpra o seu propósito. O Senhor Jesus nessa noite diz: olha, você de fato me ama, você de fato quer voltar para o propósito para o qual eu te designei, você de fato reconhece que eu ressuscitei, você quer se arrepender. Eu aviso a todos, mas chamo a você, meu filho amado, especificamente. Você me ama? Se você de fato ama o Senhor, Ele diz: cumpra o seu propósito, apacente as minhas ovelhas. O porquê da expressão "e a Pedro"? Porque Jesus está chamando a todos, mas Ele está chamando especificamente você, meu irmão, e a minha irmã. Ele chama você pelo seu nome. Ele te escolheu, Ele quer te salvar, Ele te ama e Ele declara que você tem uma grande missão a realizar. Essa noite é uma noite de arrependimento e de conserto. Eu convido a igreja para se colocar de pé nessa hora. E eu quero convidar você, que porventura está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que jamais levantou a sua mão para declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, você que ainda não professa a fé evangélica, a fé na mensagem salvífica de Cristo Jesus, a fé que proclama um Deus que ressuscitou ao 3º dia e que é o único capaz de nos dar a vida eterna. Há alguém que deseja fazer um concerto, uma aliança com o Senhor nessa noite? Por favor, dê um sinal com a sua mão. Há alguém que abandonou o seu ministério, os seus propósitos, abandonou a casa do Senhor e a presença dEle e quer hoje retornar para os braços do Pai. Eu quero orar por você nessa noite. Há alguém nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor? Há alguém com o coração arrependido como o de Pedro, que quer ter o seu propósito restaurado e a sua vida regenerada? Eu quero orar por você e com você. Há alguém aqui nessa noite? Por favor, faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar. E você há de ter nova vida em Cristo Jesus. Há alguém? Se há alguém que nos assiste que também deseja fazer um concerto? Há aqui um irmão? Você poderia vir aqui à frente, por gentileza? Sem constrangimento? E a igreja pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle, exaltá-lo. Lucas, acompanha aqui, por favor, Lucas. Glória a Deus. O céu está em festa nessa noite. Aleluia. Como é seu nome? Meus irmãos, o Paulo hoje está voltando para os propósitos de Deus para a vida dele. Amém? Quantos aqui creem que o Paulo há de ser uma nova criatura a partir de hoje? Aplauda o Senhor com mais intensidade, com alegria. Hoje foi a noite que o Senhor escolheu para acalentar e motivar todos nós e a Paulo, que ele tem sim um grande propósito. Estenda as suas mãos, vamos orar pelo Paulo. Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor.
Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Filho que ressuscitou ao terceiro dia. Te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que nos constrange e nos alcança. Senhor, nós apresentamos o Paulo nessa noite. Senhor, a vinda do Teu servo aqui não foi em vão, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por convencê-lo, Senhor. Ele, meu Pai, por circunstâncias da vida, Senhor, se afastou do seu propósito, Senhor. Mas hoje ele foi alcançado por Ti e pela Tua palavra. E Espírito Santo, em nome de Jesus, a Tua igreja, meu Pai, com as mãos levantadas, sem ira e sem contenda, Senhor, concorda com bênçãos sem medidas na vida ministerial do Paulo, Senhor. Nós, meu Pai, cremos que o Paulo é uma nova criatura, Senhor. Nós cremos, Pai, que arrependendo-nos, o Senhor nos alcança com a Tua misericórdia, Senhor, e nos dá nova vida, nos dá vida eterna. Pai, nós abençoamos o Teu Filho e declaramos que ele será uma bênção. Declaramos que os propósitos, meu Pai, que o Senhor tem para a vida dele, serão colocados nos trilhos a partir de hoje. E, Senhor, nós queremos ouvir testemunhos do Teu agir na vida do Paulo. Nós os abençoamos e que o mundo e que o reino espiritual, Senhor, saiba que o Paulo é do Senhor Jesus. Que o mundo saiba que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Que Satanás e os seus auxiliares reconheçam que a vida passada e pregressa do Paulo foi lançada no mar do esquecimento. E que a partir de hoje ele terá vida abundante, com cumprimento de missão, com cumprimento de propósitos, até que o Senhor venha buscar a sua noiva. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te adoramos pela vida do Paulo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe Paulo em Cristo Jesus. Se você quiser, pode louvar sim ao Senhor com palmas, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus.